Boa tarde, rede. Estamos aqui novamente, mais uma live dentro do programa de mentoria para empresas, mentoria em sustentabilidade para pequenas empresas. Essa live faz parte de uma série de lives que eu estou fazendo e vocês também podem consultar aqui na guia do Instagram uma pasta com vários posts que eu preparei com orientações para empresas que querem inserir a sustentabilidade, o conceito, o valor da sustentabilidade nas suas estratégias, tá? Então, a sustentabilidade, ela não é uma estratégia de comunicação, ela não é uma estratégia de gestão de resíduos, ela é um valor. Assim como a ética e o respeito, a gente pode colocar a estratégia, costurar a estratégia dentro de todas as nossas ações na empresa. Então, a minha convidada já chegou. Eu queria só falar para vocês que as lives que eu tô gravando aqui, elas também vão para o YouTube, às vezes é mais fácil para assistir, então tem um YouTube lá, Dani Delfini Sustenta o Quê? Vocês encontram. Eu também tô com as inscrições para mentoria para empresas aberta, né? A inscrição tá aberta, então vocês podem se inscrever para participar. A primeira turma ela vai ter o pagamento consciente, que a gente chama. Então, você vai fazer a mentoria e você vai pagar as sessões de mentoria na medida que você avaliar, tá? Então, de acordo com a sua avaliação, é que você vai fazer essa contribuição consciente. São 3 encontros de 1h30 que já estão prontos e a gente vai fazer esses encontros em abril. São 3 terças-feiras de abril que vão rolar às 19 horas. Essa mentoria, então, para pequenas empresas que têm mais dificuldade de contratar uma consultoria. Então, tem todo esse material aqui, tem uma lista com 20 perguntas que eu já postei também no www.sustentaoque.eco.br. E agora eu vou parar de falar e vou deixar a minha convidada se apresentar, que é a Letícia Mel. Então, para vocês, como é que eu conheci a Letícia? Deixa ela entrar aqui. Deu tempo nem de pôr uma musiquinha, gente. Oi, Lê. Oi, Dani, tudo bem? Tudo bem? Tô te Tá bom. escutando, Tá bonitinha, escutando bem? maravilhosa, toda montada, gente. Tem que dar Eu uma ia disfarçada aqui, contar, Dani. eu ia contar como é que a gente se conheceu, que foi mais assim, uma feliz conexão que eu tive pelo Instagram, apesar da gente ter tanto preconceito assim, né, com as redes sociais, com esses meios digitais. Agora a gente está vivendo muito digital. E a gente se conheceu, acho que já faz 2 anos. Uhum. Foi a Letícia me abordou assim, e falou que a gente falava de coisas muito afins, né? A gente trabalha com o mesmo foco para que as empresas tenham mais sustentabilidade nas suas estratégias. E aí ela me mandou o livro dela, que foi a defesa de... defesa não, né? Como é que chama? Não é defesa, A dissertação do mestrado. dissertação do mestrado. E eu mergulhei, assim, 1 ano depois, só que eu consegui pegar o livro para ler, que foi quando a gente, acho que, ficou em isolamento. E aí eu mergulhei nesse livro e fiz vários conteúdos já que tem a ver com o livro e tudo. E nós temos uma parceria com um curso que a Letícia disponibiliza na plataforma Hotmart. Então, tem um cupom, que é o Sustenta o Quê? 10%, e vocês podem acessar esse curso completo, que vai muito além do livro, né, Lê? E ela vai falar um pouquinho no final. Bom, então a Uhum. Letícia se apresenta, né, Lê? Fala aí tudo, toda essa trajetória que você já tem para as pessoas te conhecerem, e aí a gente vai começar a entrar no tema de comunicação para a sustentabilidade. Tá ótimo, Dani. Primeiro, obrigada mais uma vez aí pelo espaço no Sustento o Quê? De fato, eu acho que foi um encontro entre a gente de muita sinergia, né? Muito. E por isso que a gente está aqui hoje, né? Não é, acho que não é à toa. Esses encontros nunca são à toa, né? Mas vamos lá. Bom, eu sou advogada e consultora jurídica, né? E desde assim, da época de faculdade, que já faz mais de 10 anos, eu sempre estudei essa interface entre a sustentabilidade e o direito, né?
E depois eu fiz especialização em direitos difusos e coletivos, que é direito do consumidor, direito ambiental, direito econômico, que é sempre, em direito a gente chama de difusos e coletivos, mas veja como são três áreas que basicamente são alinhadas ao tripé da sustentabilidade, né? Então, sempre acabei fazendo essa conexão entre esses temas. Depois eu fiz um mestrado focado para um tema de direito do consumidor, que foi o marketing ambiental, né? Hoje eu até atualizo um pouco, chamo de marketing socioambiental. E aí, com essa finalidade de investigar a prática do greenwashing, ver lá fora o que já existia sobre esse assunto, ver como aqui no Brasil esse assunto era tratado. Então, essa pesquisa sobre o greenwashing eu comecei mais ou menos em 2016, foi em 2000, até um pouco antes, 2015 mais ou menos, na época do mestrado. Terminei o mestrado, tal, editei a minha dissertação e a obra, no final das contas, foi publicada em 2019. Então, é Greenwashing e o Direito do Consumidor, como prevenir ou reprimir o marketing ambiental ilícito. Tá? E aí... Tô louca pra gente ir. Eu coloco sempre o prevenir primeiro, Dani, porque a minha ideia, na verdade, é enfatizar essa parte de prevenção mesmo, né? Eu acho que todo o nosso trabalho aqui é para fazer com que os empreendedores criem essa mentalidade de transparência na forma de comunicar. E é a melhor coisa, né? Você investir em prevenção, porque você não vai chegar no ponto em que você está causando dano ao meio ambiente ou dano aos consumidores, né? Então, por isso que o enfoque é sempre preventivo, mas é claro que eu, como advogada, e como trabalho há muito tempo com o direito do consumidor, também trato no livro e no curso das questões jurídicas, caso exista essa prática do greenwashing, né? Qual que é a repercussão disso para o direito do consumidor, tá? Então, mais ou menos isso. E quem tiver perguntas, usa essa caixinha aqui, por favor. Eu queria até tirar os comentários, mas eu não gosto de tirar porque acaba vindo nos comentários. Mas procurem utilizar esse ícone com a interrogação, porque aí fica mais fácil, que eu consigo colocar a pergunta e a Letícia ver também. E eu não sei se a Luana vai ficar aqui na live, que eu vi que ela entrou, e ela tinha me pedido um tutorial de como que se faz reclamação no Procon. Nós vamos falar disso no final, tá? Fiquem aqui na live, que a gente vai falar de direito do consumidor, para que as empresas não incorram no erro, né? Não violem esse direito do consumidor. E aí, no final, a gente pode até colocar que não precisa de tutorial, gente. Você coloca assim, no Google, Procon. Vai aparecer o Procon do teu estado. Você entra no Procon, vai ter um negócio gigante assim, faça a sua reclamação. E aí você vai fazer. Só que para fazer a reclamação e a coisa realmente andar, o processo andar, você precisa saber quais são os seus direitos. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, assim, acho que num contexto de sustentabilidade, olhando para o que as empresas devem fazer, a Luana, por exemplo, ela tem uma empresa que chama Composta Barão, ela cuida, ela dá curso, palestra, e ela orienta as pessoas a fazer compostagem. Ela tem uma comunicação muito boa, muito clara. Então, como que as empresas que têm atributos de sustentabilidade, né? Elas podem comunicar isso de uma forma clara, verdadeira e sem incorrer no greenwashing. Tipo, resumo do curso, né? Na primeira pergunta. Legal, Dani. Eu costumo falar o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Não existe nenhuma ação humana que não vai gerar algum impacto ao meio ambiente ou impacto à sociedade, né? Então, qualquer tipo de comunicação que venda, eu sou 100% sustentável, meu produto é 100% verde, ou minha marca como um todo é amiga do meio ambiente, esse tipo de comunicação não é verdadeira, né? Porque a gente sabe justamente que isso não é transparente. É óbvio que você pode ser o mais sustentável possível, ter mais práticas possíveis na sua empresa, mas ainda existe algum impacto gerado ao meio ambiente ou à sociedade. Isso é importante porque se você começa
primeiro ponto, né? Se você começa a passar para o público consumidor que você é 100% sustentável, aquele consumidor que é um pouco mais antenado já olha para você com outros olhos, né? Aquele público já fala, poxa, mas você está falando 100% sustentável, óbvio que você não é, né? Então, me dê aqui para que eu crie a confiança na informação que você me passa, e a confiança é a base de toda venda, né? Tipo, eu compro de você porque eu confio que o seu produto vai atender o meu interesse, e eu confio no que você tá, na informação que você está me passando. Então, para que você tenha essa confiança, basicamente, diga ao seu consumidor quais são as vantagens, os benefícios socioambientais, as suas práticas ótimas, mas diga também quais são as suas dificuldades. Essa parte das dificuldades é o que a gente não vê a parte que a gente não vê na maior parte das empresas, tá? Então a empresa fala, eu tenho o meu produto que é sustentável porque eu uso um material reciclável, que já é um pouco questionável, ou eu invisto numa logística reversa desse produto, ele vai entrar novamente na minha cadeia. Ok, ótimo. Mas me conta mais, né? Me fala qual é o tipo de impacto que você tem, né? Me fala no seu site, se você ainda não é uma empresa num porte maior, que tem um relatório de sustentabilidade mais concreto, né? Com mais informações, me fala na página do seu site, me fala no seu Instagram qual que é a sua dificuldade, né? O seu inconveniente. Isso vai me dar mais confiança. E qual é a ideia, né? Dizer qual é o inconveniente, mas me dizer, olha, eu tenho esse inconveniente, mas eu já estou procurando medidas e processos e procedimentos que me façam melhorar e ultrapassar esse inconveniente, né? A sustentabilidade é uma jornada. A gente sempre vai ter o que melhorar. A gente sempre vai ter tecnologias novas, processos novos, produtos novos disponibilizados no mercado que vai tornar o nosso produto e a nossa marca melhor, né? Então, não há problema nenhum em você dizer esse é um inconveniente hoje e daqui a pouco, daqui a uns passos, dizer, gente, consegui superar esse inconveniente, agora me surgiu essa outra questão, vou tentar superar também. É isso, é ter a mente de sustentabilidade como jornada, né? E ter isso como valor da sua empresa. O que quer dizer isso? Todas as minhas tomadas de decisão, inclusive, não vou falar como principalmente, né, mas uma das principais mentalidades é a parte da comunicação. Todo o meu processo comunicativo vai ter em mente quais são as vantagens socioambientais e quais são os inconvenientes socioambientais. Tá? Então, basicamente, eu acho que é a lição maior de tudo para se ter uma qualidade da informação socioambiental. Tá? Eu vou chamar a atenção novamente para que as pessoas visitem uma pasta que eu tenho, que chama Greenwashing, lá na guia, que é um ícone, que é um livrinho aberto. Quando você entra no meu perfil, tem vários ícones ali debaixo da descrição, e aquela que parece um livrinho aberto é a guia do Instagram. Ali tem pastas organizadas. A do Greenwashing, ela vai falar tudo o que você pode fazer, tudo o que você faz que é considerado greenwashing e o que não é. Por quê? A Letícia deu uma geral, mas são muitas questões. Por exemplo, o que eu anotei aqui? Quando uma empresa fala, eu sou 100% sustentável, e a gente colocou, a gente viu um post aqui outro dia, não sei se foi, eu marquei você ou se foi outra colega, mas tipo, a empresa falando, esta é a marca mais sustentável do mundo, essa é a marca 100% sustentável. Então, primeiro que isso não existe, né? Porque o sustentável, ele é o menos pior. Só que quando você coloca que você é 100% menos pior, para o público leigo, ele está associando o sustentável ao perfeito. Porque essa palavra, ela não tem um entendimento já público, que todo mundo entende o que é sustentabilidade ou o que é sustentável. Então, você já está usando o marketing, né? Você pode ser a empresa mais maravilhosa do seu segmento. Você queimou o seu filme aí, né? Uma coisa. Então, não usar termos que sejam genéricos, como a Lê falou, amigo do meio ambiente. O que é amigo do meio ambiente?
você colocar, por exemplo, os resíduos em 5 frações, separar o metal, o papel, isso é ser amigo do meio ambiente? E aí, quando você vai ver, esses resíduos que essa empresa produz representam 1% perto da química que ela está jogando no esgoto, que ela não podia fazer isso. Então, esses termos que não são claros, que não definem para o público leigo o que você está fazendo, já te enquadram como um mentiroso, né? Um greenwasher, ok? E aí a gente vai para esse ponto que você chamou a atenção, da confiança. Então, fale o que você está fazendo. Eu sou uma empresa de moda e eu estou fazendo isso e isso e isto com todos os meus resíduos, né? E eu não tenho lavagem química, ou seja, não uso química, né, nessa produção, então não tem outro tipo de poluição que está saindo daqui da fábrica. Então, fala o que você faz. E aí o seu cliente, né, ou o seu parceiro, quem for o seu público aí de relacionamento, ele vai olhar e vai falar, bom, para mim isso tá ok. Não importa se é sustentável, entendeu? Se não precisa dessa classificação. Quem dá essa classificação são os selos, né? O selo vai falar, você é certificado ISO 14001, sei lá, você é certificado tal coisa. Isso o selo vai dar essa nomenclatura, né? E você pode abrir uma aba no seu site e colocar lá o que eu faço de sustentabilidade, como a Lê falou, tudo isso. Quais são os nossos desafios? Esses. E aí, quando você põe quais são os seus desafios, pode ser que tenha um fornecedor que possa te ajudar, ou uma ONG, ou sei lá, um ativista, alguém que tenha um projeto, né? Então, assim, a confiança, ela é a base de todas as relações, né? Sejam internas na sua empresa, com qualquer público externo, com fornecedores, com a mídia em geral, que vai estar pesquisando e caindo ali. E a outra questão que você foi falando, né? Tipo, quais as práticas que a empresa tem e tal, é muito comum também a gente, pelo desconhecimento até, né? Às vezes por má fé, mas às vezes por desconhecimento. Então, você pode ter uma empresa pequenininha, né? Que não entende muito bem o que é sustentabilidade, mas ela quer contar que ela faz algumas coisas e tal. E aí ela relata isso como sendo 100% sustentável, e essa prática que ela relatou, ela não tem relevância no impacto desta empresa. Então, por exemplo, como eu citei da moda, né? Eu citei da moda, e aí a moda, ela pode falar assim, por exemplo, a gente tem como é que fala? Uma coleção que é a gênero. Isso está dentro de sustentabilidade? Tá. Mas aí você vai ver, vai analisar esta empresa, porque cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso específico. Aí vamos por esta empresa. Ela destacou a questão de gênero, que os modelos dela são a gênero e tal. E aí ela tem um baita de um desperdício de tecido, ela tem questões trabalhistas ruins na empresa. Então, sabe assim, a relevância disso não é tão grande quanto os outros impactos neste caso. Então, é muito difícil. Ela não conta os outros impactos, né, Dani? Ela não conta, ou ela nem tem noção que isso está ligado à sustentabilidade, porque no conhecimento comum é reciclar, é meio ambiente, ponto. Sim. Esse é o conhecimento comum. Então, é por isso que a gente não recomenda. Fala o que você faz, mas não associa nem ao 100% sustentável, coisas assim. Põe numa lista ali, ó. Aqui em sustentabilidade, a gente entende que a gente está fazendo tais coisas, né? E às vezes também coloca coisa que está na lei fazer como sustentável. Sim. Sim. E isso não é mais que a sua obrigação estar na lei, né? É. Então, assim, eu acho que a lei pode trazer mais exemplos além desse, mas eu acho que é bem importante que as pessoas saibam que não existe uma regra que vai caber em todo mundo. Mesmo em empresas do mesmo segmento, por exemplo, eu conheço inúmeras empresas de moda, e cada uma dessas pequenas empresas tem impactos diferentes e ações mais ou menos relevantes e tudo mais. Então, cada caso é um caso. E aí eu tinha até pedido isso para ler, para a gente trazer mais exemplos que você conheça de
de práticas de empresas diferentes, assim. Tá, legal, Dani. Tô dando aula, já. Não, não, tá ótimo, tá ótimo. Acho que a gente pode seguir de duas formas também, Dani. Eu vou trazer um pouquinho para vocês quais são as 7 práticas principais, Ah, aquilo que a gente boa. chama os 7 pecados, né? 7 pecados capitais do greenwashing. Não se limita a isso, né, a esses 7 pecados, mas é o que tem se utilizado para caracterizar a prática, né? Foi uma criação até da Terra Choice, lá atrás, em 2007, mais ou menos, que veio com esses 7 pecados. Aí eu acho que tudo fica um pouco mais claro e a gente pode usar esses pecados para trazer exemplos, tá? Uhum. O primeiro deles é a mentira, né? É o que você falou. Tem empresas que fazem sem saber e tem empresas que, infelizmente, fazem sabendo, que é o pior dos mundos, né? E, inclusive, se você for avaliar essas empresas que agem dolosamente, que é o que a gente chama em direito, as repercussões jurídicas para elas, obviamente, são muito mais graves do que aquelas empresas que agiram sem saber. Tem repercussão jurídica séria para as duas práticas, mas, obviamente, a dolosa é mais séria. Um exemplo que eu trago para vocês é o exemplo que eu tenho de greenwashing global de maior impacto, que foi o caso da Volkswagen da emissão de poluentes. À época, eu não vi ninguém caracterizando como greenwashing, mas a Volkswagen, ela comercializou milhões e milhões de motores no mercado que foram utilizados em vários veículos, com um software implementado nesse motor que fraudava. Descarado. Descarado, descarado. É uma história terrível, que é E um é exemplo de recente, má né? prática terrível. E esse software, ele alterava a quantidade de emissões de um poluente, que é um poluente proibido no mundo inteiro, praticamente, em níveis diferentes, mas proibido em diversos países, que causa, inclusive, problemas cardíacos nas pessoas. Sim. Tá? Que é óxido de nitrogênio, o nome do poluente. Uhum. E esse software fazia com que, em alguns países, a emissão fosse 30 vezes menor do que o país podia, o país A considerava sinalização, né? maior do que considerava legável. Ele E, indicava, ele indicava que ele estava poluindo 30 vezes menos do que na realidade ele estava. E isso, o que mais me grita é que é recente, porque assim, casos mais antigos a gente encontra mais casos assim descarados, né? Tipo mentira descarada. Mas esse foi muito recente. Tipo, eu acho que joga a empresa na lama, né? Na lama, sim, assim. sim. Não, foi terrível, porque o presidente da Volkswagen Global veio a público, confessou que eles estavam fazendo essa questão, mas ele confessou de livre e espontânea vontade? Obviamente não, né? O pessoal foi uma área técnica governamental dos Estados Unidos que foi fazer uma avaliação desses veículos, do motor desses veículos, e descobriu que esses resultados do software aconteciam nas análises indoor, né? Como se fosse sei lá, dentro das fábricas, dentro dos técnicos internos, colocavam o veículo lá para rodar nesse indoor e a emissão era muito menor. E aí essa área dos Estados Unidos, governamental, começou a fazer esses testes com o veículo rodando. E aí eles começaram a descobrir, rodando normalmente, né, nas rodovias. E aí começaram a descobrir essas inconcretudes. Bom, enfim, a repercussão foi Eu vou incrível. só traduzir o que você está falando, porque sabe, né, que advogado fala difícil, né, gente? Então, assim, concretude nesse caso, mentirada, descarada. Sim, exato, exato. E para vocês terem uma ideia, tá, da seriedade disso, no mundo inteiro, a Volkswagen foi apenada em mais de 50 bilhões de dólares, tá? Aqui no Brasil, o IBAMA deu uma multa para a Volkswagen de 50 milhões de reais, num processo administrativo que ainda não acabou, enfim, né? Ainda tem aí suas razões, os advogados arranjaram suas razões, fizeram recursos, enfim, administrativo que até a última informação que eu tenho ainda não tinha sido julgada. Mas, Não, enfim, e para vocês além de demorar, pouca coisa é paga, né? Cá entre nós, sim, nossas sim, multas ambientais, elas são só históricas. Porque quando eu fiz é. já uma série de posts sobre isso, de um levantamento, acho que foi do Intercept, que é de chorar. Uhum. A gente tem alguns grandes devedores, poluidores, devedores aí né, assim, o IBAMA e tal, eles conseguiram pegar o cara, conseguiram ter provas, conseguiram
que a multa fosse aplicada, só que eles não pagam. E aí, né, não dá em nada, assim, tipo, fica lá esse débito. E as multas também, eu acho que elas são limitadas, assim, não Sim. é uma coisa. É meio pouco, eu achei, sinceramente. Não, assim, Dani, se você for ver, assim, 50 milhões para um cenário brasileiro é um valor muito alto. Uhum. Um cenário brasileiro, digo, de decisões administrativas comparando a outros países, porque as decisões administrativas no Brasil, tanto em matéria de ambiente quanto em matéria de consumo, costumam ser com valores muito menores até. Mas perto de outros países, né? Vejam, nos países que teve repercussão, passou bilhões de dólares, né? No Brasil, só 50 milhões. Então, a repercussão, eu acho também os valores de multa muito pequenos, perto do que a empresa lucra, perto do tamanho da empresa. E se você pensar que a multa não é só para punir, mas para reprimir novas práticas, né? Então, ela tem que ser num patamar suficiente para falar, empresa, não faça mais isso porque não compensa, né? O Exato. valor não compensa. E assim, não Né? só o valor, mas tem que ser cobrada. Porque se você é um cidadão e você fica devendo o imposto de renda, por exemplo, vamos supor que você fez a declaração e marcou alguma coisa errada. Quem tem Uhum. pensão, coisas assim, pode olhar como que eles são rápidos na ação de te cobrar e como isso pesa para você, entendeu? Uhum. Então, comparando, eu acho que existe um pouco de muito pouco e também não se cobra como se cobra, por exemplo, do cidadão. Então, Uhum. tem dois pesos e duas medidas assim muito discrepantes, né? Sim, sim, sim. É difícil. Tem várias questões jurídicas por trás. Se você quiser, um dia a gente marca uma live sobre multas administrativas, porque o negócio vai longe, assim. Mas realmente, tá? Tem esses problemas. Mas esse então é o pecado, acho que mais fácil de entender, que é o da mentira, né? O próximo que você até já falou também, eles chamam de impacto camuflado, que é justamente isso. Eu ressalto um ponto que é benéfico, mas esse ponto omite diversos outros impactos da minha cadeia, tá? Eu acho que a gente já falou aqui de alguns exemplos práticos e eles são inúmeros e na verdade, um dos impactos, um dos pecados que a gente mais encontra no mercado mesmo. E qual que é a dificuldade nisso como consumidor? Eu não tenho como acessar uma informação que não me é dada, não é me dada, né? Então, quando eu opto por comprar aquele determinado produto, eu confio que aquela informação está sendo completa. Mas você vê que não é. E como que eu vou saber uma informação que não existe, que não foi me dada, né? Então, eu não tenho aquela compra consciente do que eu estou comprando, né? A minha opção de compra não foi consciente, não foi integralmente refletida, porque eu não tinha informação. Por isso é considerado Essa, como greenwash. esse caso, por exemplo, que a gente pode citar de uma forma bem comum, embalagens que não colocam o material da embalagem. Então, você acha que é Uhum. papelão, mas tem uma mistura, ou você acha que é um plástico reciclável não é, mas eles não puseram nada. Ele não Sim, sinalizou o tipo, e aí você fica sem a informação. Como sim. é obrigatório colocar o tipo de material da embalagem, isso já pode ser classificado, por exemplo, como nesse erro? Sim, sim, Dani, pode sim. Se você for pensar, tudo aquilo o que é para o direito do consumidor, é tudo aquilo que tenha potencial de me causar algum prejuízo, alguma enganosidade. Ele não precisa efetivamente me causar, mas se tiver potencial de engano, já me causa. Então, o primeiro ponto, né? Esse caso que você exemplificou, ele já está me causando um dano, vai. Não é nem potencial, ele já me causou dano porque eu não sei o que fazer com aquela embalagem. Eu não sei como reciclar, ou se eu colocar até na minha forma de descarte, no meu lixo reciclável, eu não sei para onde ele vai. Então, ele já me causou um dano por omissão, que é coberto pelo direito do consumidor. Mas tenha em mente também isso, que aquilo que tem a potencial de me enganar já pode causar um dano e já tem repercussão jurídica, tá?
Bom, outro ponto é a vagueza, né? É justamente isso que a gente falou também. Olha, o meu produto é amigo do meio ambiente, o meu produto é 100% Verde, descartável, é é verde. verde, é Inventa um verde. selo ali e fala. Aí você acha Sim, que o é uma selo, coisa ambiental, mas é um selo que a empresa mandou o designer desenhar ali para levar essa imagem sem ter informação. essa do selo é Vago. até um dos pecados, eles caracterizam meio Puta. separado, mas é isso que você falou, que É, é acreditar em rótulos falsos, né? Porque dá a entender que alguma terceira parte me certificou, disse nossa, seu produto realmente é bom, ou causa o menor impacto possível, né? Mas, na verdade, quem criou esse selo sou eu. E tem algumas marcas que fazem, sabe, um quadradinho lá com uma imagem que é a cara da certificação, é a cara do selo verde. E não é, ou não se eu é. sei. Ou se eu sei. Inclusive, tem as que colocam é, o que parece o selo PETA, que é de vegano, que é, né, Uhum, uma ONG vegana. E sim. aí, quando você vai olhar, não é o selo do PETA. O cara fez um coelhinho ali na empresa e Uhum, e engana a gente, porque na pressa, assim, você olha, ah, tá. E aí, depois, quando você está em casa, que você está olhando para o negócio, você fala, gente, mas não é, né? A gente que sim. fica analisando isso, mas, enfim, eu sei o que Sim, está é. falando. Acontece muito E com produtos aí, não testados em animais também, né? Além do vegano em si, toda a matéria-prima vegana, também acontece muito com produtos não testados em animais. Tem alguns selinhos ali que você vai ver bem, e não é uma terceira parte, é a própria empresa, e né? quando o selo, por exemplo, outro dia eu peguei um produto que era importado, mas ele deveria ter a rotulagem do padrão brasileiro, porque ele estava sendo vendido no mercado brasileiro. E aí eu Uhum, peguei, ele tinha um selo que é internacional de reciclagem, mas ele não é padrão no Brasil. O Brasil não aderiu a essa padronização, então aqui ele não representa nada. uhum, Inclusive porque no padrão internacional ele só fala que é reciclável, ele não fala o tipo. E o nosso padrão é falar uhum, qual o tipo de material. Então aqui a gente tem que uhum, pôr se é aço, se é papelão, quais os tipos de plástico, etc, etc, em cada uma das partes da embalagem, que é outra coisa sim, que as empresas não fazem direito. Às vezes elas têm lá um vidro com uma tampa e a tampa é mista com vários tipos de materiais. Tem borracha, tem metal, tem plástico, mas eles só colocam vidro, que é a uhum. parte maior. Então, tudo isso, vamos supor, se eu pego esse selinho, que não é padronizado para o Brasil, ele também pode se enquadrar nesse selo, como que você falou? Nesse pecado? É, eles chamam de culto aos rótulos falsos. Rótulos falsos. Pode, Dani, pode, pode. Porque você vê como ele engana o consumidor. É essa a ideia, né? É sempre essa ideia da enganosidade. Ele está me dizendo que esse produto seria reciclável. Eu comprei esse produto acreditando que era reciclável. Quando eu vou ver no Brasil, ele não é reciclável. Ou porque falta informação, ou o que acontece, Dani? Às vezes, em outros países, há outros ambientes destinados a compostagem, por exemplo, tem aterros sanitários, É né? diferente. São diferentes. Então, a forma de compostagem, de decomposição ou de reciclagem de cada um desses tipos é diferente em cada um dos países. Então, tem que ser adaptado para a realidade nacional. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, para produtos importados, também exige que esses produtos venham para o Brasil no vernáculo em português, e obviamente que todas as informações sejam adaptadas à legislação brasileira, né? Tá? É só você ir no Dani, Pão de Açúcar e ver que todos os produtos deles lá, que são importados Cassino, não tem essa padronização, sinceramente. E são várias massas que tem. No Natural da Terra que eu peguei, um produto importado, eles põem uma etiquetagem que você não consegue ler, que é muito minúscula, e que não tem todas essas informações que a gente está falando, porque mais ingredientes, né, e tal, que eles colocam. Então, assim, tem muita coisa errada no mercado, né, sinceramente. Haja existe IDEC para uma, vacunar. é, existe uma dificuldade, Dani, que eu entendo, por um lado, que é relatada, né, pelas empresas, que é o tamanho do rótulo e o tamanho de exigências de informações que eles já
tem que colocar nesse rótulo? E aí, como que eles equilibram a necessidade de quantidade de informações que colocam no rótulo com oferecer uma embalagem menor possível para também não ter um impacto maior de embalagens em toda a cadeia? O que eu costumo falar? Assim, para você identificar o greenwashing e também para você não ser, esse é o meu pensamento pessoal de tudo que eu já estudei, para a gente também não ser extremamente radical e não começar a falar que tudo é greenwashing, porque para mim isso gera até um desincentivo ao mercado de fabricar e comunicar cada vez mais atributos positivos de sustentabilidade, eu acho que a gente tem que analisar o conjunto informacional. E o que eu quero dizer? As informações que estão no rótulo, as informações que estão numa publicidade apregada ali na gôndola do supermercado, logo junto da disposição do produto. Então, por exemplo, eu vendo lá uma água que dizem que é da fonte XYZ. Por isso eu digo que essa água tem alguma sustentabilidade maior, ou que eu gasto menos água na produção das garrafas. Não vou falar da água, vou falar da garrafa mesmo. E aí eu tenho uma informação ali na minha garrafa dizendo, olha, este produto, essa garrafa é fabricada com um menor índice de desperdício de água, de consumo de água na sua fabricação. Diga para os mercados, junto à disponibilização desse meu produto que está lá na gôndola, eu quero que você coloque aqui um folder bem simples, dizendo as razões do porquê que aquilo da onde vem o fundamento daquelas informações. Tá ali, eu tenho a informação do rótulo, não cabe toda a informação do rótulo, mas eu tenho um folderzinho lá pequeno, colocado junto ou próximo ao meu produto. Ou puxa um asterisco no seu rótulo e fala, veja mais informações sobre a sustentabilidade no site tal. Tipo, seja criativo, né? A criatividade para a comunicação, o pessoal da comunicação é um povo extremamente criativo. Então, seja criativo para que essa informação seja passada e de uma forma fácil e acessível. Porque também não adianta falar, eu passo a informação, mas o consumidor tem que fazer uma luta inteira para conseguir informação. Só para você ter uma ideia, né? Não foi no ano passado, foi em 2019, o IDEC fez uma pesquisa grande, né, sobre o que eles chamaram de mentira verde, né? Lá na série, tá na pasta. Tá na pasta e eles ainda têm os resultados dessas pesquisas lá no site deles também. Sim, tal. Foi sim, uma tem pesquisa guia. bem séria. Só que era Sim, só cosméticos, são 2 segmentos que eles pegaram, que eram cosmético, limpeza e alimentos, não lembro. Utilidades domésticas. Utilidade, né? Porque eram os que Sim. tinham mais erros Sim. greenwashing, assim, né? Sim. E eu conversei bastante com o pessoal do IDEC, depois eu participei de um podcast lá com eles sobre esse tema, e eles falaram que a maior dificuldade que eles tiveram foi de encontrar informações. Então, eles mandavam cartas para as empresas, não conseguiam informação no rótulo, não conseguiam informação nos sites, começaram a mandar cartas para as empresas, a maioria não respondia, outras responderam falando não vou mudar, algumas pouquíssimas acataram a recomendação do IDEC, falando, pô, isso aqui não está muito claro, tal. Eles encontraram muita dificuldade nos sistemas de atendimento ao consumidor, tipo, as pessoas não sabiam nem o que estava sendo falado, mas, poxa, seu produto está vendendo com esse apelo. Existem várias e várias pesquisas que mostram que até o consumidor menos antenado é extremamente atraído por esse tipo de informação, né? Não é à toa que surgiu cada vez mais produtos verdes no mercado, porque é um segmento que se encontrou para ter maior retorno financeiro. A realidade é essa, né? Óbvio que muita gente, muitos empreendedores surgem já com essa mentalidade de ajudar a resolver um problema socioambiental, claro que tem, mas infelizmente ainda não é a realidade da maioria. A maioria foi atraída porque tem uma vantagem econômica. E claro, né, o equilíbrio também tem que ter vantagem econômica. Mas se seu produto está sendo comercializado com esse apelo, você consegue mais clientes por conta disso, o seu sistema de atendimento não consegue me dar mais informações sobre aquela informação divulgada, né? Então, isso tem que ser pensado também.
Então, E o eu Código de Defesa do queria. Consumidor fala, não basta informação, ela tem que ser acessível e tem que ser facilmente compreensível, né? Eu não consigo não te interromper, porque assim é um Não, assunto mas que também eu uma coisa puxa a outra. tô muito mergulhada e, por exemplo, o selo Origens, ele é um selo que fez essa inovação que você está falando. Eu tenho uma pimenta Bani, que é de uma Uhum, comunidade da Amazônia, ela é menor do que esse vidrinho aqui, é menor do que isso. E aí, o que uhum, que eles fizeram? O QR Code ele parece uma árvorezinha digital. Então, uhum, aquilo é um QR Code. Então, quando uhum. você olha o produto, tem essa etiqueta pequenininha, fala ali, pimenta, tarará, Bani, Amazônia, alguma coisa assim. E aí você coloca a câmera do celular nesse selo, vem todas as informações. Então Sim, ótimo. você não precisou você pesquisar, entrar num relatório da empresa para ler, que é o que não pode. Não Sim, pode ser desse sim. jeito, né? E E a outra gente coisa que tem você tecnologia disponível, né, Dani? Hoje em dia não dá para falar que é falta de tecnologia então, para facilitar acesso à comunicação, né? nesse caso, não dá para falar. E aí você Uhum, tem grandes empresas incorrendo nesse erro, falando que tem essa limitação aí do tamanho do rótulo. Eu acho que sim. falta outra coisa, falta um pouco, né, outro tipo de planejamento, de orientação do cliente. Sim. Assim, esse tipo de empresa que está errando e mentindo não quer que o consumidor seja consciente. Então, ele não quer Sim, ajudar a educar o consumidor. Essa é a verdade. E quanto sim. ao saque, eu tenho uma pasta aqui só de saques não respondidos, de saques respondidos com vários tipos também de erros e tal. Então, isso é uma coisa que eu chamo a atenção das pessoas. Se você entrou em contato com a empresa, que é a primeira coisa que a gente deve fazer, entrar em Uhum, contato e perguntar para a própria empresa, para o fabricante, para quem vendeu, tá todo mundo envolvido aí. Então, pergunte para quem te vendeu ou para o fabricante. E não houve um atendimento, isso já é um motivo para você ir no Procon, porque isso é um sim. direito básico do consumidor, que é ter informação. E Uhum, informação na linguagem que você entenda. Ou seja, sim. clara, simples, acessível, como a Letícia falou. Então, isso já é uma forma que você tem de começar a agir, né, pelo consumo responsável, pela produção responsável, que é exigindo o direito de ser atendido e informado. Eu Uhum, tenho uma reclamação para registrar essa semana disso, que eu perguntei uhum, qual era o material da embalagem do pão vegano que eu compro e não uhum. fui. E aí eu registrei isso num e-mail para o saque e simplesmente ninguém nunca me respondeu. Então, já é Sim. um caso para ser alertada a empresa de que isso é um direito. Se ela abrir uma empresa, ela vai ter que ter esse departamento ali, entendeu? Não tem Sim. como. Aham. Com certeza. E você vê como a prevenção é melhor, né, Dani? Porque a empresa pode falar, pô, eu tenho que ter um departamento inteiro para fazer esse tipo de resposta. Então passa a informação correta antes, sem precisar que as pessoas vão atrás de você. Entendeu? Por isso que Precisa o, ter alguém. sim, assim, tem que ter alguém, mas digo assim, você não precisa ter uma equipe. Se você tiver a informação mais clara possível, você não vai ter que ter uma equipe enorme para atender perguntas, entende? Então vamos Claro. investir mesmo na prevenção e veja como é importante, né? Saber então como comunicar por conta disso, né? Eu É, queria só te dar um alertinha, só para você saber mesmo, porque a gente tem até um pouquinho mais de tempo, mas a gente está com 46 minutos e nossa, você tava enumerando os erros. Deus. Eu fico te atrapalhando. Não, é que tem muita coisa mesmo, Dani. Vamos lá, vou passar pelos outros erros rapidinho. Muitos a gente acaba falando aqui na conversa, então tudo bem. Tem um outro que eles chamam de menos pior, tá? Que é aquilo. O meu produto dentro daquela categoria pode ser um pouco mais sustentável, mas a categoria em si tem impactos absurdos. Vou te dar um exemplo: cigarro orgânico. Olha, Né? Comparado com os outros produtos, o cigarro pode ser feito com uma matéria-prima que não use tantos agrotóxicos, enfim, seja mais orgânico. Mas qual é o impacto que a categoria cigarro como um todo gera ao meio ambiente e à saúde dos consumidores, tá? Então, um exemplo bem rápido.
Outro que eu acho muito importante, você já citou um pouco, é o da irrelevância. Mas não só naquilo de... Não naquele sentido de esse impacto aqui que eu declaro omite outros impactos. O da irrelevância, na verdade, quer dizer você está me trazendo informações que não é um diferencial de mercado, porque isso é o que a lei te exige fazer, tá? Eu me lembro até numa das conversas que a gente teve lá por áudio no WhatsApp, eu falei para você, Dani, tem alguma empresa que faz propaganda em cima do fato de pagar adequadamente todos os tributos? Tem alguma empresa que faz propaganda em cima do fato de pagar os seus funcionários de acordo com o que a CLT manda? Não tem. É o que a lei te exige fazer. Tá? Então, vejam bem, a partir de agora, comecem a pegar todos os produtos aerossóis que tem no mercado. Desodorantes, por exemplo. Vejam nos desodorantes se não tem a informação de que não denigra a camada de ozônio porque não libera CFC. CFC Essa informação... isso é uma norma que vem da década de 80, década de 90, não é mais do que obrigação. Então, por que continua dizendo isso? Tem outros produtos, né? Ar-condicionado, sei lá, tem um monte de produto que coloca, não tem CFC. Aí a gente tem que escrever embaixo em vermelho bem grande, né? Faz mais que obrigação. Exato, é um absurdo. Olha o que eu já ouvi falar sobre esse ponto, o lado da empresa, né? Veja bem, se eu sou lá, eu vendo Rexona, tá? Caso relatado fiel, porque no desodorante Rexona tem essa informação. Eu vendo Rexona, inclusive é um dos produtos que estava na lista lá do IDEC, tá? Com essa informação. Aí, esse questionamento que eu vou passar não foi o pessoal da Rexona que me falou, tá? Eu tô criando em cima desse pensamento. Se eu, Rexona, tirar essa informação da minha embalagem, com todos os meus outros concorrentes apresentando esta informação, pode gerar um engano no consumidor de que eu sou o mal da história. Porque o meu produto... Você é o mal. Entende? Olha como é difícil, Dani. E por que eu até tocando nesse ponto? Porque olha como era necessário também ter uma comunicação entre concorrentes para discutir questões de sustentabilidade. Criem comitês externos, né? Concorrentes contratem comitês externos que trabalhem em conjunto com vocês. Porque é uma informação que todos os concorrentes já deveriam ter tirado da embalagem. Entendeu? Inclusive para não causar essa assimetria de mercado ao inverso, né? É por isso que a gente fala que sustentabilidade não é simplesmente você dar essa receita de bolo. Tira isso da embalagem, acabou. Tá. Existem outras ações que são mais de estruturar mesmo a estratégia, como essa que você falou. Então, não dá para dar regra de bolo, porque podem ter outras soluções que, à primeira vista, não te parecem nada a ver com sustentabilidade, mas essa é uma delas. Então, eu falei outro dia isso para uma empresa gigante, fabricante de refrigerante, falei assim, olha, vocês precisam ouvir o mercado, né? Vocês precisam ouvir quem te critica, chama essas pessoas e paga um comitê para escutar. Porque a gente entende que vocês empregam, sei lá, 200, 300 mil pessoas. Então, existem outros impactos associados ao sumiço dessa marca. Não é só boicotar que vai resolver. A gente precisa que a coisa melhore, porque 300 mil pessoas não podem perder um emprego assim, né? Como uma Ford vai embora e tal. Então, tem outras ações que vão além de um rótulo, de uma comunicação e tal, e que a gente também orienta nessas consultas individuais para a sustentabilidade, né? Isso as empresas não entendem muito. E essa questão da concorrência, por exemplo, é uma delas, né? Ontem eu estava escutando uma live da Lala, eu nunca sei falar o sobrenome dela, mas da Fluxonomia 4D, né? E ela estava falando isso, entendeu? Ela falou a live inteira isso. Gente, a gente não vai conseguir sobreviver sem colaboração. Não vai conseguir. Só isso. A natureza já ensinou isso para nós. São milhões de anos de evolução, mostrando que
os organismos todos ali, eles são interdependentes e eles colaboram no sistema. Uhum. E nós não colaboramos uns com os outros Sim. no sistema que a gente criou, que também não colabora com o sistema onde a gente está instalado, que é a Terra, né? Sim. Então, Uhum. colaboração é um princípio básico de sustentabilidade. Como é que a gente Uhum. traz mais colaboração e menos essa questão da concorrência? Porque vai ter Sim. espaço para todo mundo. Somos muito mais de 7 bilhões de pessoas. Tem espaço? Uhum. Tem. Mas tem muita coisa que a gente poderia economizar colaborando. Isso é uma Sim. questão, por exemplo, um comitê que olhasse para a comunicação de todos, né? E Uhum. que pegasse essas questões que prejudicam a todos, por exemplo, né? Ele não vai impactar na venda, né, na concorrência em si, por exemplo. Ele não vai estar vendendo Uhum. a informação de um para outro, não é isso. Mas você entendeu? É uma Uhum. ética que se estabelece para um segmento Sim. todo. Enfim, são Sim. coisas mais É. complexas do que o Do que que a gente geralmente as pessoas imagina. podem avaliar de sustentabilidade, né? É. A gente tem, Dani, até no meu curso eu trato de várias normas públicas e privadas que trazem aconselhamentos para fazer uma comunicação de sustentabilidade mais transparente possível. Existem alguns organismos nacionais, como o CONAR, que tem um código de autorregulamentação publicitária com diversas orientações. Existem organismos internacionais como o ICC, a própria ONU, os Green Guides americanos. Então, assim, já existem conjuntos de norma elaborados de forma multidisciplinar para atender a comunicação e passar orientações melhores para quem quiser aprender mais a agir com marketing dessa forma. Mas eu acho que o que falta mais ok, existem essas normas, mas agora vamos aplicar, né? Então vamos criar comitês de empresas para saber como aplicar essas normas. E esse comitê pode ser individual para uma determinada empresa, como pode ser em grupo mesmo. Né? E é o que você falou, mas eu vou unir um grupo de concorrentes e vou passar informações sigilosas. Não, às vezes são orientações, às vezes a gente são normas que ajudam a fazer questionamentos internos, né? E esses questionamentos internos não precisam, as empresas não precisam revelar todas as respostas desses questionamentos internos e abrir segredos comerciais, não é isso que a gente está falando, né? Então, enfim, tem como fazer isso de uma forma cooperativa e colaborativa, sim, né? Eu queria até chamar atenção para três coisinhas que você falou. O CONAR, primeiro assim, o CONAR, isso eu aprendi no seu livro, né? Ele acata Uhum. petição pública. Então, Sim. a gente tem o PROCON, o IDEC, ele apoia, né, de uma maneira geral, essa defesa do nosso direito, Uhum. educa muito, né, e vai, né, traz essas pesquisas, cobra as empresas, então é uma organização importantíssima, eu realmente sou Uhum. apaixonada por eles, assim, apoio muito, mas a gente também pode ter uma petição pública indo direto no CONAR contra uma empresa, e isso é um Sim. direito nosso, isso é importante a gente saber que existe. Outra coisa Uhum. que você falou dos padrões internacionais, um desses padrões, que foi um guia, né, feito pela ONU Meio Ambiente, eu participei de um painel o Uhum. ano passado, e também está na minha pasta todo esse Entendi. guia, esse guideline aí com link e tudo, para as empresas entenderem como é que se faz. Inclusive, Uhum. esse guia, ele tem exemplos também. Ele tem exemplos Uhum. lá da Sim. embalagem que está errada, e aí Excelente. como que pode ser feito, tá. Tem muito guia no mercado, sinceramente. Uhum. Tem esse do IDEC, tem o seu livro, tem o seu curso, tem esse da ONU. Não, não é uma coisa assim totalmente sabe, tipo, restrita. Só você tem que pagar Sim. para ter, por exemplo. Tem muita informação. Sim. E a outra coisa que você Uhum. falou da colaboração dos concorrentes, a gente pode olhar, por exemplo, para os acordos setoriais para a logística reversa, para o cumprimento da Sim. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vão ter que sentar na mesma mesa
né, os concorrentes do mesmo segmento e desenhar ali uma forma de fazer a logística reversa para todos, porque quem tentar fazer sozinho não vai dar certo. Então, isso já está rolando, de sentar na mesa e entender que tem coisa que vai ter que fazer junto. Né? Então, Sim, sim. garrafa, por exemplo, de bebida, né, que é uma porcaria que se paga no mercado. Então, você vai ter que sentar junto e entender como é que vai estruturar isso, incluindo os catadores, incluindo as cooperativas, e aí já Uhum. senta também e fala da comunicação, do greenwashing, etc. e tal. A Sim, gente tem sim. que crescer, assim, amadurecer, né, como mercado, de entender Uhum. que a gente tem que sentar na mesa, ver onde a gente está errando e ver o que tem que fazer. Isso é amadurecimento, Sim. né? Sim. E Dani, sinceramente, eu acho isso muito melhor. Acho que o mercado tem que colocar na cabeça que essa atuação vindo deles de forma colaborativa e cooperativa, na minha opinião pessoal também, é muito melhor até do que vir uma legislação específica para um segmento feito por pessoas que não entendem nada daquele segmento, que isso acontece muito também. O nosso legislativo cria projetos de lei, né? Obviamente. E esses projetos de lei muitas vezes são feitos por quem não entende Uhum. daquele determinado segmento. E no final das contas, pode passar uma legislação que seja muito mais prejudicial àquele segmento do que se o próprio segmento tivesse se organizado e falado, pô, a nossa realidade é essa. Eu sei que você, empresa A, tem a mesma dificuldade que eu, empresa B. Então, como que a gente pode fazer isso melhor? Sabe? Eu acho que o mercado ser mais proativo nesse sentido é melhor do que vir Uhum. do público para o privado. Claro É. que essa interação público-privada é importantíssima, né? Tem que ter normas, tem que ter normas. Mas É. hoje a minha compreensão é nós temos normas, nós temos leis, né? Portanto, lei é pública, já que regula esse tema da comunicação, já tem todas as consequências ali expostas na lei, né? De uma forma ampla e aplicável para todos os setores. Uhum. Se já é aplicável para todos os setores, então nós, de cada segmento, como podemos fazer melhor? Vamos aqui conversar para melhorar as práticas, sabe? Isso, Isso é super isso válido. aí, isso aí que você fala no final do teu livro, que eu achei demais, assim, porque isso também vem muito na nossa cabeça, que a gente tem que criar uma lei nova, porque Uhum, se não tá acontecendo, se não está resolvendo, é porque a gente precisa de uma lei nova. E você discute muito isso no final do livro, de que não, né? São várias uhum, visões ali, e a conclusão é não. Nós temos, né? Nós temos uhum, já o direito do consumidor, ele abarca tudo isso. O que a gente não uhum, tem é que as pessoas não conhecem os seus direitos. A gente não tem a sim. educação de uma forma ampla que as pessoas conheçam os seus direitos e saibam o que ela deve ou não fazer. Então, acho que Uhum. isso é uma coisa que está bem destacada lá também. Tem até uma decisão, até eu fiz um post recente lá no meu Instagram falando de uma decisão antiga, já acho que 2015, do STF, né? Supremo Tribunal Federal, dizendo temos legislação que compreende a publicidade ambiental, né? Então a gente já tem legislação suficiente para fiscalizar, para seguir, para prevenir, para reprimir, né? Então a questão não é a falta de existência de legislação, a questão é a falta de cultura mesmo, né? Vamos fazer isso virar prática, né? E de sair muito do plano da crítica, eu acho que tem os dois lados, né? O empresarial de fazer isso virar cultura e colocar a mão na massa, e eu acho que tem um lado também do ativismo crítico, que é importantíssimo, porque tem que dar voz cada vez mais para essas questões, mas de ser um ativismo que também sugira soluções, sabe? Vamos buscar outras ideias, porque os ativistas têm muito mais informação, até informações que às vezes não estão disponíveis para determinados empreendedores. E aqui a gente está falando de microempreendedores até grandes empresas. Né? O ativista, como ele tem aquilo na veia, ele lê muito mais, às vezes ele se Uhum, informa muito mais, o dia a dia dele é muito mais alinhado à sustentabilidade, às vezes até do que um determinado empreendedor. Então, uhum, ele pode sugerir soluções muito melhor, uhum. né? Que sejam aplicáveis para os segmentos, né? Então, enfim, acho que é importante a gente ter essa. Eu tenho, acho que, uma visão é o que eu te falei, né, Dani? Eu sou mediadora de conflitos, né? Então acho que eu tenho Sim, sim. essa visão de harmonização. E É, aliás, né,
um dos princípios que está na Lei de Direito do Consumidor é a harmonização das relações de consumo, que é justamente a sustentabilidade no direito do consumidor. A gente precisa crescer economicamente, a gente precisa preservar o meio ambiente, a gente precisa inserir pessoas no mercado, seja como funcionários, seja como consumidores. Então, a gente tem que buscar soluções equilibradas, né? Sim. Tem mais algum pecado aí? Dos 7 pecados capitais? Um importante, o último, para a gente fechar, a ausência de provas. Né? Então, eu faço a minha declaração, mas se eu sou questionado, eu não tenho como comprovar aquela declaração. Então, tem que guardar quais foram as técnicas utilizadas ou o porquê que você passou aquela informação. Aquilo tem que estar armazenado com você, porque além de você repassar essas informações, se você é questionado mais a fundo, você tem que saber explicar. Se você não sabe explicar, aquilo pode ser considerado greenwashing, né? Tem até um comentário aqui que pode ilustrar esse erro, que ela fala assim: uma empresa calcula a sua pegada de carbono e diz que planta árvores, e aí ela usa esse plantio falando que o produto está tirando o carbono do meio ambiente. E ela perguntou se isso é greenwashing. É um caso bem específico, porque você pode ter uma compensação das emissões de alguma ou da produção, mas existem técnicas para mensurar isso, né? Então, por exemplo, o que se usa muito para produtos é a análise do ciclo de vida, que é toda uma metodologia super técnica de se calcular desde do plantio, assim, do insumo, né? Ou da extração desse insumo até a venda, né, até ele parar na mão do cliente. E nesse caso aqui, também a gente não sabe. Ela calculou a pegada do quê? Né? Ela calculou, por exemplo, a pegada do frete, que é uma coisa que eu estou fazendo agora em parceria com a Ecaplan. A gente calcula a pegada do frete, quantas emissões tem só o frete. O frete é só a entrega. E aí a gente dá a opção para o cliente ou para a empresa compensar isso com projetos, não só plantio, mas a gente tem vários tipos de projetos aprovados numa plataforma internacional que todas as grandes empresas utilizam. Então, assim, tem um monte de coisa garantindo a credibilidade dessa compensação. Não sei se é esse caso, mas existem algumas empresas sérias que fazem essa compensação de emissões com plantio na Mata Atlântica, em áreas degradadas, no Cerrado e tudo mais. E existe, só que precisa ver o que a empresa está compensando. E de qualquer forma, ela está emitindo carbono. Então, ela não consegue anular isso. Ela pode ter uma emissão de um lado e uma compensação lá num outro estado, e esse estado onde ela está emitindo e poluindo pode estar horrível, com um monte de gente tendo ataque cardíaco, tudo que você falou aí no começo da live. E aí a compensação está indo lá do outro lado, tá? Por isso que, assim, compensação também não é uma coisa perfeita. Porque tem muito isso. Eu estou emitindo aqui, eu estou com a Shell aqui. A Shell pode plantar 1 bilhão de árvores, mas enquanto ela estiver extraindo petróleo, ela vai estar emitindo mais do que qualquer outra empresa. Assim, ela está tirando o negócio lá do centro da terra e jogando para o ar. E aí ela vai lá, não sei onde, numa reserva e planta. Lá na reserva vai estar legal, assim, está plantando, está capturando o carbono, segurando o carbono na terra. Mas aqui, onde ela está extraindo, tem um monte de gente morrendo, tá tudo cagado, entendeu? Então, isso é compensar, né? Não quer dizer que isso seja uma forma exata, né? Não é à toa que o mercado de crédito de carbono tem tomado mais valor e mais evidência, né? Porque ele vai ajudar aí essas compensações também das emissões, né? Bom, eu não sei. Então, fizemos os 7 pecados, né? Agora, vamos lá. O que eu tinha programado aqui? O que é greenwashing? Acho que ficou claro que, assim, temos 7 pecados que ilustram muito bem o que é o greenwashing, que a lei falou detalhadamente. Como a lei pune essa prática? O que a gente pode esperar e o que a gente também pode colaborar para que haja punição para quem está errando? Então, primeiro, a gente até falou, nós vamos questionar a empresa antes da punição. Vamos questionar, olha,
tal coisa, vai no saque, vai no e-mail que ela põe de contato e faz o questionamento. Passou dessa Uhum. fase, a empresa não respondeu ou não foi satisfatória, você quer fazer uma reclamação formal, vai num Uhum. PROCON do seu estado. Passou dessa Uhum. fase, o que pode acontecer com a empresa? Tá. Existem várias repercussões, né, Dani, a depender do caso concreto, tá? Depende se foi numa publicidade, então, se foi numa, sei lá, num canal de comunicação, houve um apelo de sustentabilidade. Depende se essa informação estava estritamente no rótulo. Cada caso concreto tem que ser analisado de cabo a rabo para a gente saber exatamente qual é a consequência jurídica. Eu vou dar um panorama geralzão, tá? Existe o conceito de publicidade enganosa, né? Que é o que a gente que eu acho que é o mais óbvio de todos. Então, aquela publicidade ela causou um dano, me enganou, ou ela teve o potencial de causar um dano a mim e a uma coletividade de consumidores. Essa é uma das caracterizações. Tem uma que eu não vejo muita gente falando, mas a gente tem que ficar atento, que é a publicidade abusiva. Publicidade abusiva, ela fere valores sociais e ambientais já existentes na sociedade. Social é, por exemplo, ela fere um valor ligado à primeira infância, à infância no geral, tá? Ela é apelativa, o nome é abusivo por conta disso. Então, ela fere um valor alinhado à infância, mas também tem a questão do meio ambiente ali, tá? Então, se uma publicidade, se eu digo, oferto uma publicidade dizendo que aquele produto ele é amigo do meio ambiente, porque ele usa energias renováveis, mas ao final das contas a gente descobre que não tem energia renovável, é fóssil, ou que, ok, usa energia renovável numa ponta, mas em outra ponta tem um grande grau de emissão de poluente, é uma publicidade abusiva porque está ferindo padrões éticos e jurídicos ambientais, tá? Então é outra repercussão que está lá no Código de Defesa do Consumidor. Existe uma repercussão também que eu vejo, assim, poucas pessoas comentarem, que eu acho que é importante dizer. Também já fiz até um post sobre isso lá no Instagram. Todo mundo conhece o recall de produtos. Quando um produto ele é comercializado e a empresa descobre, depois da comercialização, que ele tem um defeito, ou seja, que ele pode causar um dano à saúde ou à segurança do consumidor. O CDC impõe a obrigação de que aquele produto seja retirado do mercado ou para ser arrumado e devolvido ou retirado em definitivo. O que eu considero, a lei fala isso, tá? Cause danos à saúde ou à segurança do consumidor. Ora, um produto que é vendido como um produto que não denigre o meio ambiente, mas na verdade ele tem um impacto sério ao meio ambiente, ele não vai estar com um potencial de dano ou um dano efetivo à saúde e à segurança do consumidor? Na minha visão, sim. A depender do caso concreto, obviamente que um dano ambiental gera diretamente ou indiretamente um prejuízo à saúde ou à segurança. Então, eu entendo que é possível aplicar essa visão do CDC de que essa empresa tem que retirar do mercado esse produto, construindo esse pensamento, tá? De dano Tem uma ambiental. ação, assim, aproveitando que você falou, eu participei de um painel o ano passado com a ICL, no Dia do Profissional do Clima, que foi incrível. Uhum. E aí tinha o estudo do Instituto Alana, justamente sobre brinquedos tóxicos que não falam que é tóxico, e aí uma criança vai se contaminando, colocando aquilo na boca o tempo todo e tal. E eles moveram uma ação contra essas grandes fabricantes. É um produto importado que é uma bonequinha lá que você vai desenrolando, chama LOL. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas, enfim, tem muitos casos de brinquedo infantil, é gritante, e aí a propaganda é abusiva também, publicidade, né, que você falou abusiva, mas eles usam influenciadores mirins que tem zilhões, assim, de visualizações. É um negócio, assim, tenebroso de você pensar que está fazendo isso contra a infância. Mas tem. Então, quem quiser, entra lá no Instituto Alana, eles têm até um perfil aqui, que eu não vou lembrar agora o nome, mas é um estudo recente e que está sendo movida uma ação grave aí sobre esses grandes fabricantes, porque é um belo dano. Sim, com certeza, né?
E é isso, né? Poderia ser um produto em que se aplicasse o recall ambiental? Se constatado que realmente há esse dano, esse potencial de dano, claro que tem, impõe um recall. E o recall, veja, quando eu falo recall, tem diversas imposições dentro de um procedimento administrativo de recall de outra empresa. Entendeu? Provavelmente isso está no processo, porque assim, só de plástico que estava em volta, eles fizeram uma conta de todas as bonecas vendidas no ano, num período, e era um negócio assim, tipo, dava de São Paulo até, sei lá, até o Salvador. Sabe assim, uma coisa meio absurda da quantidade de caminhão de plástico só da embalagem. Aí tinha, assim, porque eles foram testando, né? Um instituto voltado para a infância, eles testaram o brinquedo, tem partes que solta tinta, tem um monte de problema no brinquedo. E é um dos brinquedos mais vendidos e mais anunciados por micro-influenciadores no YouTube, essas coisas todas. Então, assim, tem uma série de erros porque o uso da imagem da criança, né, assim, da hipossuficiência, digamos assim, né, da criança, tá lá, um monte de erro, além dos... E tem danos ambientais também, porque o produto tem tinta tóxica, um monte de coisa errada, um monte de chorar. E Você não aquela sabe que você está fazendo mal para a saúde do seu filho, né? É um absurdo, né? Não, e aquela coisa, porque assim, você vai julgar, e eles colocam isso no estudo, não, a culpa nunca é da vítima, porque como você vai julgar o consumidor, ainda mais que a gente estava em pandemia, assim, né, que tem uma criança desesperada chorando por causa do brinquedo que não para de passar propaganda em tudo que ela vê. Então, tem uma série de questões abordadas ali no estudo que é incrível, assim, eles fizeram muito material aqui no Instagram, tem um perfil deles também, muitos vídeos mostrando isso, explicando com bastante clareza para as pessoas, porque a gente está falando de um universo muito grande, né? A gente fala assim de sustentabilidade, o mesmo produto, ele está aqui para mim, que estou estudando isso, e ele está lá para uma pessoa que às vezes não tem nem informação, assim, é analfabeta, sei lá, nem consegue ler. Tem, assim, a gente tem uma série de perfis aí de pessoas, né, que a gente chama de mercado, mas não é todo mundo igual, né? Não é todo mundo que tem o conhecimento. Você tem um estrangeiro morando aqui, você tem um monte de coisa misturada, assim. Então, eles abordam todas essas questões e traduzem isso muito bem nos vídeos aqui. E é isso mesmo. O perfil chama Criança e Consumo. É incrível esse perfil. Acho que para pais, principalmente, né? Porque tem informação pra caramba ali em formatos rápidos de você entender. Sim. Mas acho que a gente estava falando das repercussões jurídicas, né? Então é isso. Outra coisa, Dani, uma outra repercussão possível, tá? Vamos supor, você vai comprar um apartamento, já estou falando de um produto maior, mas você é consumidor. E nesse apartamento diz que o empreendimento que você está comprando tem um selo, por exemplo, o selo Aqua, que é um selo voltado para arquitetura e engenharia, né? E aí você descobre que não houve, que não tinha esse selo, né? Ou porque não tem a certificação, ou porque eles inventaram um selo falso, tá? É greenwashing? É greenwashing. Mas essa informação pode não ter sido passada na publicidade, mas podia estar no seu contrato ali de compra e venda. E aquilo lá, entendeu? E aquilo lá foi essencial para você comprar esse produto, tá? Esse imóvel. Olha a discussão jurídica que pode ter. Eu posso devolver o meu produto, o meu imóvel, posso rescindir o meu contrato, porque aquela informação foi essencial para eu comprar esse imóvel. Olha, Dani, então, a minha visão é de que, se você comprovar que isso foi essencial, isso é uma cláusula abusiva no seu contrato. Existe uma discussão... Eu que tenho que comprovar. Eu que fui a vítima tenho que comprovar que aquilo foi essencial. Às vezes você... Como que você vai... Claro que a gente está pensando sempre, né, num exemplo assim, extremamente específico. Mas vamos supor que eu sou a Dani e eu tenho o Instagram do Sustento o Quê? Aí dá para comprovar até. Dá para comprovar, Dani. Mas bem difícil, né? Mas você não entende? Então, e assim,
tem questão, tem muita discussão jurídica, por quê? Por outro lado, tem princípios jurídicos de manutenção do contrato. Então, vamos anular aquela cláusula lá que é abusiva, mas não vamos rescindir o contrato como um todo. Como que faz isso? De repente, eu posso ganhar um abatimento do preço do meu imóvel. Está na lei também. Tá na lei, Entendeu? hein, gente? Não vou rescindir o contrato, mas eu posso ter. Então, assim, tem outras repercussões no CDC que não estão alinhadas à publicidade, mas podem ser aplicadas nesse caso. Um abatimento do preço, uma substituição do produto, indenização por perdas e danos. Tudo isso está lá no contrato, porque aquele produto ele pode conter um vício informacional e ele é um produto viciado. A informação que foi me passada está errada, está incompleta, está obscura, tudo isso que a gente falou. Então, ele contém um vício e o CDC prevê repercussões para isso também. Tá? CDC é o código, Então, hein, gente, de direito do consumidor. Isso, Legal. Código de Defesa do Consumidor. De defesa do consumidor. Mais coisa? Tem várias repercussões. Tudo isso a gente está falando no âmbito civil. Fora isso, os órgãos administrativos de defesa do consumidor têm milhares de caminhos para ir atrás dessa empresa, de impor sanções administrativas, que podem ir desde multa até a suspensão da atividade da empresa. Então, assim, tudo isso eu estou falando super rápido, mas para a gente entender qual é a importância mesmo do tema e onde isso tudo pode chegar, né? Me respeita, porque está na Constituição isso aí. Né? Sim. Outra coisa que eu aprendi no livro da Lê é que o Código de Defesa do Consumidor nasceu na Constituição, entendeu? Sim, então, assim, gente, vamos respeitar isso aí e vamos lutar para que ela continue sendo a nossa lei magna ali, né? A nossa carta, a Constituição continue sendo aquilo que a gente estabeleceu para reger a nossa sociedade, as nossas relações, porque está quase lá, sei lá, né? Está meio abalada aí a nossa confiança no nosso regime, no nosso Estado de Direito. E aí, o que eu ia comentar aqui é o seguinte: eu sou uma pessoa que usa o direito do consumidor, que eu me apropriei, né, desse conhecimento quando eu trabalhava no banco, porque eu atendia público, eu tinha que ter conhecimento sobre o direito do consumidor, e a primeira ação de sustentabilidade que eu estabeleci para mim, né, sustentabilidade tendo como um sinônimo a ética, foi pedir nota fiscal. Então, assim, a primeira coisa que eu falei, que eu preciso fazer alguma coisa como cidadã, vou pedir nota fiscal de todo o produto que eu comprar. Foi aí que começou a cair a minha ficha dos meus direitos como consumidora. E aí eu comecei a cobrar os meus direitos, né? Então, uma loja que não queria trocar, uma coisa assim. Então, eu fui sendo assim, isso faz muito tempo, entendeu? Desde os 20 e poucos anos de idade, eu sou uma pessoa que defendo os meus direitos, tenho conhecimento e exijo os meus direitos. Então, assim, tudo que era coisa que tinha que reclamar, era sempre eu. A família toda virava, não, você vai lá então na loja e troca para mim, porque você sabe falar lá. Mas isso é um direito e todo mundo tem que se apropriar disso. E aí eu comecei a usar o Procon muito cedo. Eu sempre acionei o Procon. Eu chamava o Procon para fazer, às vezes, palestra lá no banco, para os funcionários entenderem, sabe? O que eles estavam fazendo. Eles estavam atendendo consumidores e tal. E então eu sempre confiei muito nesse órgão, ele sempre foi muito competente para mim, sabe? E essa semana eu entrei numa das reclamações que eu tenho, eu devo ter umas 10 reclamações lá ativas, né? E a última talvez tenha sido a que eu reclamei que o Google simplesmente eliminou todas as minhas mensagens do nada, né? De forma, como é que tem uma palavra? Assim, sem me avisar, né? E aí enfim, tem um comunicado dele que se refere a um outro período, enfim, ele realmente não me avisou, eliminou tudo. E você não tem saque nesse tipo, é um serviço gratuito, mas e daí? Ele é gratuito porque ele quer, né? E aí não tem saque, você você encontra algumas respostas aleatórias ali, não é compulsória, tem uma outra palavra. E aí você não tem saque, você não tem a quem recorrer, não é unilateral.
Tem um monte de Vai palavra. vir, Dani, vai chegar a palavra. Ainda vai chegar a palavra, tá aqui, É. assim. E aí, o que eu queria falar para vocês, né? Eu reclamei que eles não têm saque. Eu não, entendeu? Eu falei, aconteceu isso, isso e isso, e o Google não tem saque, não tem sequer um FAQ, né? Uma lista de perguntas e respostas. O Procon entrou com um procedimento ali administrativo questionando o Google sobre isso, e tem uma carta ali do jurídico do Google pedindo mais tempo para responder. Então, esse é um exemplo que, assim, pode não dar em nada isso, porque o Google pode alegar que ele tem o FAQ, enfim, aquelas coisas todas. Só que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o Procon faz o que tem que ser feito. Ele faz, ele cumpre. Você tem um prazo para responder as perguntas dele, então se você perdeu o prazo, você perdeu, e o processo é arquivado, etc, etc. Mas eu quero que vocês... a gente precisa confiar nas instituições que a gente tem. Né? Então, a gente precisa confiar em todas as instituições que foram construídas dentro do regime democrático. E essa é uma delas, de órgão de defesa do consumidor, PGR, todas essas instituições, elas têm vários erros, assim, falhas, tem coisas para melhorar pra caramba, mas nós precisamos confiar nisso. E se a gente não usa, a gente não pode falar se é bom ou ruim, entendeu? Então, assim, quanto mais pessoas se apropriarem desse direito, desse instrumento, né, melhor ele vai ser, porque nós vamos defendê-lo, nós vamos, sabe, fazer com que eles melhorem e tudo mais. Então, eu queria muito citar esse exemplo, entendeu? A gente precisa confiar, a gente precisa acompanhar os processos, a gente precisa ter mais noção de quais são os nossos direitos e fazer esses direitos valerem dentro de um cenário que está tão complexo, né? A gente tem tão pouca liberdade de fazer as coisas. Vamos usar aquilo que a gente tem. E o direito do consumidor é uma dessas coisas. Eu não quero indenização, eu quero respeito. Eu quero que essa empresa tenha um canal de comunicação, porque não pode ser todo mundo tratado como dane-se. Tem empresas hospedadas no Google, tem, sabe, gente? Então, eu acho que a gente precisa usar mais para saber como funciona também. E queria só... Só um parênteses nisso que você está falando. Hoje em dia é muito fácil ter acesso aos órgãos administrativos de defesa do consumidor. O PROCON é um deles. Você faz, como você disse, a reclamação pela internet. Você não precisa mais ir lá protocolar pessoalmente, embora eles ainda recebam, mas você faz um login e senha e faz essa reclamação. Sim. Existe uma plataforma um pouco mais recente, mas nem tanto assim, que é federal, que é o consumidor.gov. Mas o que acontece? Lá você só pode reclamar das empresas que se cadastraram para serem reclamadas. Sim. Então, mas é essa uma plataforma recente, Dani. Eles ainda não servem para todos os assuntos, mas também é uma ferramenta. É uma ferramenta, mas me deixa um pouco com a espinha gelada. Sim. O que a gente tem mais efetivo hoje em dia é o Procon. Mas, assim, por que eu estou dizendo, assim, desses órgãos administrativos? Porque existe toda uma legislação por trás que obriga as empresas a darem resposta para os órgãos administrativos. Para o Procon, para a Senacom, que está vinculada aí o consumidor.gov. É diferente de quando você faz uma reclamação numa plataforma, por exemplo, o Reclame Aqui, que é uma plataforma muito válida. Tipo, ela tem todo a sua necessidade social e a gente obtém muita informação lá. Mas lá as empresas não são obrigadas a responder. Então, você vai ter o mesmo trabalho, né? Indo lá, registrando o login e senha, para fazer essa reclamação no Reclame Aqui, como no Procon. Então, copia e cola o texto, faz nos dois, mas no Procon ela tem prazo para responder. Se ela não apresenta a resposta, ou se ela apresenta uma resposta insatisfatória, isso vira um processo administrativo. O Procon é um órgão que, por lei, pode impor sanções administrativas. Então, esse caminho é o melhor mesmo. Eu acho que é o mais efetivo. O Reclame Aqui, não estou tirando o valor deles, tá? Eles são muito importantes e eles tornam público, né? A vantagem do Reclame Aqui é isso. Eles têm os índices lá. Nisso, né? Assim, o problema na imagem, né? É na imagem, né? O arranhão ali é na imagem, mas é uma ONG. Então, o que ele falou? Vamos
tornar público o negócio. Só que Sim, ele não vai poder obrigar a empresa a fazer nada. Então, ele fica ali só como mediador e uma questão de imagem. Então, assim, se a empresa está se é uma empresa responsável, eles respondem ali. Eu já vi muitas empresas, eu já resolvi coisas só com o Reclame Aqui, por exemplo. aqui. E foi um Uhum. mediador, foi uma voz mais alta do que a minha sozinha indo no saque. Já aconteceu. Mas casos mais graves, por exemplo, eu tenho certeza, o Google nem lê. Você entra lá no Reclame Aqui, põe Google para você ver. Tem não sei quantas mil reclamações, eles nunca nem se preocuparam. Eles só vão responder se for uma medida administrativa, uma empresa internacional sediada aqui. Então, aí é diferente, né? Quando é uma empresa maior, eu acho que eu coloco nos dois. Um para o outro ficar sabendo que a nota é zero e o outro para realmente ter algum tipo de sanção ou de medida administrativa, como você falou. Porque eles podem entrar com um processo, podem fazer, enfim, ir visitar, verificar, comprovar aquilo que você está falando, que você coloca fotos, você coloca provas. Então, tem várias questões aí que eu acho que a gente precisa usar mais. Tem mais 6 perguntas. A gente está com 1h30 de live. Eu sei que você tem seus filhos pequenos aí, não sei como é que você está. Deixa eu ver, Dani. Acho que dá pra gente Dá uma fazer mais uns acelerada. 10 minutinhos. Tá. Se alguém bater na porta aqui nesse meio do caminho, eu tenho 2 bebês, gente, por isso que eu tô falando isso. Mas se alguém bater na porta no meio do caminho, aí eu tenho que encerrar. Mas vamos continuar, tá bom? Tá bom. Bom, eu acho que a gente já falou de muitos erros de greenwashing e mais comuns, né? Põe o selo errado, mente, não sei o quê, fala uma coisa que não é, fala uma coisa que não pode comprovar. Então, assim, falamos de bastante erros, tem um conteúdo aí na pasta. Queria exemplos de erros que foram punidos. Você falou de um da Volkswagen que foi gritante, né? Foi uma baita, um escândalo. Acho que o cara até perdeu a presidência depois, teve que sair e tal. Sim, mudou a presidência. Né? Mas coisas menores, assim, você acha que tem esse potencial de ser punido também? Porque o meu conteúdo não é para empresa tão grande, elas às vezes até acessam aqui, mas eu acho que vale a gente olhar um pouco para esse público menor, que tem menos acesso à consultoria, etc, etc, né? Você acha que se ele errar, ele pode ser punido também? Ou se foi de má fé, é capaz dele ser punido? Se não foi, dá para fazer uma conciliação? O que você acha? Sim. Não, Dani, o CDC ele tem previsão que se aplica a todo tipo de empresa, tá? Inclusive ao empreendedor individual, que vê que tem a sua lojinha lá pelo Instagram e vende determinados produtos ali pelo Instagram. Então, a mesma lei é aplicável e adaptável a todos. Então, pode ter punição? Sim, né? Pode ter uma multa? Pode ter uma multa. Pode atingir uma gravidade de suspensão da atividade da empresa? Pode. Então, essas sanções são aplicáveis a todos. E, veja, não precisa ter a reclamação de inúmeros consumidores. Pode ter a reclamação de um só consumidor, já é suficiente a gerar tudo isso. Poxa, Deus. Então, geralmente sim. é a minha. Então, sim. Então, todos os empreendedores, inclusive os pequenos e os médios, têm que estar atentos a essas questões, sim, tá? Fique esperto, então, galera. O que é o Rainbow... Não, qual é a nossa responsabilidade com relação ao greenwashing? Como a gente pode controlar e tal? Acho que a gente falou um pouco. Eu acho que é isso que a gente falou. Eu acho que a gente tem que ter na consciência que o consumidor é sim um ponto forte da cadeia, né, da cadeia de consumo, do mercado. Eu acho que a gente, se por um lado o consumidor ele é vulnerável, porque realmente ele não tem potência econômica, não tem todas as informações que o fabricante tem, por outro lado, não existe mercado se o consumidor não compra, né? Então, quanto mais a gente estiver atento ao mercado, fiscalizando o mercado, fazendo questionamentos, etc., mais a gente tem a possibilidade de mudar a prática do mercado, sabe? Né? Quanto mais a gente boicotar aquele produto ou aquela empresa que a gente já sabe que não é realmente sustentável, menos potencial de venda essa empresa vai ter. Ou ela vai sair do mercado, ou ela vai ter que realmente mudar a sua prática, sabe? Melhorar a sua prática, exato.
Então, eu acho que a saída é essa, é a gente ter a consciência, a gente educar os coleguinhas sobre a existência dessas questões. Isso não é ser chato, isso é valorizar aquilo que a gente tem direito e valorizar a nossa qualidade de vida, né? Quando a gente fala em greenwashing, a gente está falando de qualidade de vida, né? Então, é isso. É. Acho que é essa a nossa responsabilidade. Só mais assim um último exemplo de o ano em 2018 eu fiz um post sobre empresas de lingerie, citei vários nomes que eu consultei, porque para você ver como faz tempo que eu faço isso, né? Eu juntava Uhum. lá todos os produtos, pego a etiqueta, mando para o saque. Ó, tem uma política nacional de resíduos sólidos desde 2010, onde que eu mando isso aqui para você fazer a destinação correta? Porque uma lingerie tem vários tipos de materiais, isso vai se degradar, a gente sabe que ainda temos 4.000 lixões, toda essa história. Mando tudo isso para a Uhum. empresa, não tem resposta. Teve uma vez que eu consegui chegar de tanta insistência e conversar com uma pessoa do marketing da Valizer, que é uma das marcas que eu mais consumia quando eu tinha dinheiro, entendeu? E aí ela falou um monte, fez todo um caso, falou que ia falar com sei lá quem, não sei o que, nunca mais me respondeu, tá? Então eu vou Sim. até, eu não consegui, era para eu repostar isso nos stories antes da nossa live, mas eu vou repostar isso, que é o seguinte. Tem essas 3 ou 4 empresas que eu citei no post que falaram que não Uhum. tinham condições de fazer logística reversa, que o problema é muito grande e que isso e que aquilo, um monte de desculpa. E uma empresa que eu conheci, que a Marcela me indicou, uma super seguidora aqui, me indicou que é minúscula a empresa e ela recebe lingeries de qualquer marca e ela resolveu, assim, ela inventou um negócio, não existe mesmo, a reciclagem realmente não tem, é muito difícil porque os materiais são compostos, etc. Mas ela inventou um projeto que dá Uhum. uma vida maior para esse resíduo. E aí Uhum. ela uniu esse projeto a um projeto social, então são mulheres que costuram e aquilo fica no recheio de uma almofada que tem bordado sei lá, de um outro projeto de valorização de um público vulnerável, enfim. Quando a Uhum. gente quer, a gente resolve. Então, eu vou É, postar depois essa vergonha das grandes marcas e logo na sim. sequência a caixa postal dessa empresa que recebe de todo o Brasil resíduos, porque ela colocou isso como premissa da marca dela. Eu não vou Sim. fazer lingerie e produtos dessa natureza se eu não tiver como fazer a destinação, e eu vou fazer a destinação de todos que me enviarem. Então, Sim. isso Aham. para mim é mais bonito do que você falar que você tem um tecido eco soft, sei lá o quê, que é o que Sim. essas grandes marcas têm feito. Uhum. Fazem uma publicidade com tanto dinheiro que poderia estar fazendo um projeto desse, que não é perfeito, mas tem muito mais Uhum. valor, porque tem impactos Sim. não só ambientais, mas sociais, entendeu? Então, isso Aham. é um exemplo que eu queria colocar. É, e não sei Tem, se dá, pode falar, Dani, pode falar. não sei se Eu dá ia tempo. dar um exemplo que você falou também, super pequenininho, que eu achei bem interessante, foi recente. É, Assim, algo que me vem um pouco na cabeça com a sua fala. As empresas podem, se elas não conhecerem ofertas disponíveis no mercado, elas podem fazer chamadas públicas. O que é chamada pública? Uso isso, empresa de qualquer tamanho. Usa os seus canais de comunicação com o seu público para falar, ó, eu estou com essa dificuldade aqui, alguém tem solução? sim, Ou alguém quer co-criar uma solução? Gente, a gente está num ambiente colaborativo. Chamem as pessoas, né, para isso. exato. E você falou da lingerie, né, que é, enfim, né, a Valicer é uma mega empresa aí, você fez essa pesquisa de mercado com todas, né? Dani, vou Uhum. te dar um exemplo super pequeno, mas que eu fiquei um pouco encantada. Há pouco tempo, a Beatriz, ela tem um Instagram que se chama Papo Eco, tá? E Ah, eu ela conheço. fez uma.
ela é estudante de direito e tal, e ela fez uma A publicação lá Bia. sobre greenwashing. A Bia, ela é Ela uma foi fofa. minha mentorada de carreira. Então, ela é aluna do meu curso, inclusive. Olha, outra coincidência, não sabia. Mas muito legal, assim. E, enfim, ela fez uma publicação lá também sobre greenwashing, e aí veio uma outra Bia, que tem um Instagram que se chama Vendinha da Bia, e ela tem Hum. 12 anos. E ela conta que esse não foi a primeira vez, não é a primeira vez que ela empreendeu, ela já teve um outro negócio de passear com cachorros, mas hoje a vendinha da Bia vende pulseiras, É. né? E a embalagem dessas pulseiras é de papel ou é de pano, mas Uhum. o material dessa pulseira ainda é de plástico. E Uhum. ela perguntou ali no Papo Eco se isso poderia ser considerado greenwashing. Ai, que bonitinho. E a mesma solução que eu estou dizendo para você da empresa grande, né, de lingerie fazer chamada ao público foi uma resposta que eu dei para ela. Eu falei para ela justamente, Bia, primeiro, você fala no seu Instagram que a embalagem é de papel ou de pano. Essa informação é verdadeira. Então Uhum. você não está dizendo nada falso. Mas você diz também para o seu público que o seu material é plástico? Primeira pergunta. Se você não diz, você tem que dizer, senão você está omitindo uma informação importante. Aí ela falou assim nos comentários, tudo isso está público, vocês podem ver lá. Ela falou assim: eu estou em busca, ela tem 12 anos, hein? Eu É, estou em busca de plásticos reciclados para fazer a minha pulseira. Daí eu falei, então comunica isso no seu Instagram. Se essa é uma intenção sua, faz essa chamada lá. Às vezes você não vai nem. Às vezes você não vai nem descobrir que o caminho é plástico reciclado. Às vezes você vai começar fornecedor de madeira, fornecedor, sabe? De outros tipos de material, isso vai fazer você crescer. Mas comunica lá no Instagram. só tem um porém, Pensa né? no contexto de uma pessoa que tem 12 anos, né, Dani? Que tá empreendendo e tal. E que não podia ter conta no Instagram. Ah, opa, que ponto eu não Porque pensei. se você lê os termos, você vai ver que tem que ter É. 15 anos. E eu já repreendi várias crianças que me seguem às vezes, tipo, ai, me segue, essas coisas, né, de criança. Uhum. E aí eu falo, olha, quantos anos você tem? 9 anos. Eu peguei uma criança aqui, aí eu falei, mas quem que é o Tem que ter seu, autorização, né? seu responsável? Porque, tipo, não pode, na verdade, não pode ter, cara, não pode ter a conta, porque não Uhum. tem como você falar que você vai conseguir acompanhar tudo, mas enfim. Queria fechar com uma pergunta importante para mim muito, que é a gente tem agora o rainbow washing. Então, assim, a gente falou Sim. de greenwashing, que são práticas mais associadas a danos ambientais, mas a Letícia já explicou que também se inserem aí outros tipos de danos, né, de direitos do Uhum. consumidor, sociais, etc. Assim, tá tudo muito junto. E a gente está tendo Uhum. agora muito a prática do rainbow washing, que é quando a empresa fala que ela pratica os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são um arco-íris, né? E você vai ver e tem o mesmo tipo de incorreção aí nessa comunicação, da prática com relação à comunicação. Isso Uhum. tem alguma lei que também enquadre essa prática, como a gente tem no caso do greenwashing? Não. Então, Dani, eu acho que não tem, eu acho não, com certeza ainda não tem nenhuma lei específica sobre isso, mas quando a gente fala de rainbow washing, a gente está falando de algo semelhante ao que a gente conversou até agora, né? São informações que causam enganosidade, que passam uma impressão errada. E que, no final das contas, são informações que tudo que está querendo dizer é valorizar aquela empresa, vender produtos daquela empresa, né? Então, buscar clientes ou buscar consumidores. Então, sim, tem repercussão no próprio CDC, que é consumidor, e pode ter outras repercussões no direito civil, quando não for relação de consumo, tá? Isso tudo que a gente está falando também aplica a questões que não são relação de consumo. Então, eu faço uma apresentação para o meu fornecedor, ou o fornecedor faz uma apresentação para aquela empresa de determinada matéria-prima e aquela apresentação não foi verdadeira, seja social, seja ambiental. A gente chama de rainbow washing porque tem, por exemplo, dentro, né, das cores, o pink washing. O que é o pink washing? Eu falo que eu tenho
uma empresa super responsável com relação à inclusão do público, inclusão e não discriminação do público LGBT. E, na verdade, não tenho política nenhuma. Ou, na verdade, eu tive uma política de RH que contratou um LGBT. E que fez uma, sei lá, passou um e-mail lá de não discrimine. Mas ela usa aquilo como uma informação de valorização da marca como um todo. Tá? Então, existem tudo isso, tudo aquilo que a gente diz que faz, mas não faz, porque é verdade, é uma espécie de fraude comunicativa, vamos dizer assim. Então, tudo isso tem Publicidade repercussão no enganosa, direito. né? Tipo, É, e é, quando você fala de consumidor, é publicidade. No direito civil, aí até merece talvez outra live nesse sentido, mas tudo isso tem repercussões sérias também dentro da própria cadeia de consumo, quando você fala de parceiros comerciais, não só o consumidor final, entendeu? Sim. Que é o caso que eu estou postando essa semana do relatório da Oxfam, né? Falando de supermercados, da cadeia de supermercados, da falta de transparência da comunicação, etc, etc. Mas que se você olhar em algumas dessas comunicações, por exemplo, Carrefour, o caso do Carrefour, dele colocar nos relatórios que ele tem práticas antirracistas, tarará, tarará, e aí acontecer essa quantidade de casos, né, de racismo, culminando com a morte de pessoas, inclusive. É só um exemplo que foge um pouquinho do lugar comum aí, de embalagem, de meio ambiente, mas que eu acho que a gente poderia também começar a se atentar para isso, né? A gente a gente não vai engolir mais, né, essa mentirada, porque a gente está tomando consciência. Sim, sim. E Dani, tudo que a gente também tem falado agora está maior repercussão no mundo dos investimentos também, né? Os investidores estando começando a estar mais atentos a essas questões. Então, enfim, a sustentabilidade ela gira em torno de todas as pontas, né, da atividade de uma empresa, de pequenos empreendedores, médio empreendedores, inclusive de empresas já consolidadas no mercado que ainda não têm práticas de sustentabilidade e que daqui a pouco vão perder os investidores, né? Porque isso é uma exigência de mercado no geral, né? Que é o mundo do ESG e tal. Tá tendo até essa semana aquele evento da XP, né? Grande sobre ESG. Então, enfim, tem repercussões aí em todas as áreas, né? Bom, então deixamos aí um convite, eu vou colocar o link no post, quem quiser também sempre pode comentar, me pedir o link do curso da Letícia, sobre comunicação, os direitos, os deveres e greenwashing, está lá incluído também. E aí, quem quiser, então, está à disposição. Não sei se você quer deixar mais algum recado, eu te agradeço imensamente. A gente está batendo o recorde de quase 2 horas de live aqui. Eu sei que muita gente passou por aqui, porque é difícil mesmo se acompanhar 2 horas, mas a gente se empolgou muito aqui. Sim, é muito assunto, né? É muito assunto. Deixar mais algum recado, mas já te agradeço muito. Continuamos aí super em contato. E é isso. Sim. Mas eu só quero, na verdade, agradecer também o espaço. Desculpa também ter me alongado tanto aí, né? Eu sei que, enfim, quando a gente faz algo que gosta, também a gente se empolga, né? Falando sobre isso. É um caminho cansativo, né, Dani? Não é fácil, não, esse caminho de educação, né? Mas é o melhor caminho. Acho que é por aí que a gente consegue ter frutos melhores, né? Então é isso. Meu recado final também me coloco super à disposição. Vocês têm meu contato no Instagram, que é o Letícia Mel. Se quiserem me procurar por lá, ótimo. Quem quiser mais informações, eu sou super acessível, passo meu celular, passo meu e-mail pelo Instagram. Eu tenho meu site também, que se chama leticiamel.adv.br, que tem várias publicações lá no blog sobre direito e sustentabilidade. Meu perfil no LinkedIn também, Letícia Caroline Mel, também tem várias informações. Enfim, a forma que vocês quiserem me contactar aí, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada, querida. Obrigada. Boa noite para todo mundo aí. Obrigada para todos. Um beijo. Tchau, tchau.